Bem-vindo ao Freudcast. Aqui nada é proibido. Vamos mergulhar nas águas profundas do inconsciente. Vamos falar de angústia, sexualidade, maternidade, pânico, depressão, síndromes, fetiches e tantos outros assuntos que envolvem o labirinto da psique humana. Só que desta vez, quem vai sentar no divã são as neuroses e não o paciente. Alerto que nem sempre teremos respostas prontas, mas prometemos que, no mínimo, você vai ser desafiado para olhar para si mesmo, já que a psicanálise pode ser uma lanterna iluminando os cantos mais escondidos da nossa mente. Como diria Freud, onde há id, deve haver ego e, claro, o superego. Começa agora Freudcast. Borderline, um transtorno que reúne ou mistura intensidade emocional, relações instáveis e um vazio, uma sensação de vazio constante. Mas o que isso significa na prática e como a psicanálise pode ajudar ou pode desvendar esse quadro? Bom, mas quem vai falar sobre isso é o psicanalista David Renner. David, muito bem-vindo ao Freudcast. Oi, Rose. Oi, pessoal. Quero agradecer o convite, né? Estou aqui para bater esse papo, fazer essa entrevista. Confesso minha alegria, viu? E vamos lá, bora ver o que se desenrola dessa entrevista. Vamos lá, vamos desvendar, né, essa história que traz tanta angústia para a pessoa que é diagnosticada, né, com esse transtorno, quanto para os familiares, para quem convive. Bom, para quem nunca ouviu falar, o que é o transtorno de personalidade borderline? Rose, é uma condição de saúde mental e, assim, basicamente, se a gente pega a leitura da psiquiatria e do próprio DSM, a gente tem uma característica de um transtorno de personalidade borderline porque tem um teor de constância, né? É um nível de instabilidade constante, o sujeito tem essa personalidade caracterizada que traz um sofrimento, né? Um certo nível de estabilidade emocional, uma labilidade afetiva, o sujeito está sempre com um sentimento de vazio e, teoricamente, é condicionado também como uma característica grave, né? Tem esse teor de ser muito grave, esse tipo de transtorno. David, quais são os sinais ou características mais comuns que fazem uma pessoa suspeitar de um funcionamento borderline? Então, a gente tem uma perspectiva de uma instabilidade afetiva muito intensa. O sujeito, ele enfrenta questões com a autoimagem, ele tem questões voltadas também dentro de uma perspectiva interpessoal, dentro das relações com outras pessoas. É sempre um nível de intensidade muito grande, um nível de oscilação muito grande no humor, entre estar muito triste, estar muito alegre, sentimento de vazio, digamos, um certo nível de rigidez também nos pensamentos, próprio das características de um sujeito que tem aí um diagnóstico de borderline. Agora, qual que é a diferença, ou se existe diferença entre ter traços e ter o transtorno em si? E até me explica o que significaria o traço e o transtorno. Ou isso não existe? Essa pergunta que eu estou fazendo para você é a coisa mais absurda do mundo. Não existe, porque assim, quando a gente toma como referência de que o transtorno de personalidade borderline ele é caracterizado por um padrão persistente, você já consegue, a partir dessa referência, conjecturar o que seria o traço e o que seria um transtorno, né? O traço é como o sujeito porta algumas das referências do sintoma, mas não fecha critérios para poder fechar o diagnóstico, né? Frente ao que o DSM e outras referências da psiquiatria também colocam. Então, o traço, digamos que ele tem ali um sentimento de vazio, mas não fecha critérios como sentimentos de abandono, oscilação do humor. Então, traços é o que ele vai portar, e para se caracterizar como um transtorno, ele precisa, de fato, fechar um diagnóstico para poder se enquadrar a referência. São 4? Quais são essas 4? São 9. Hã? São 9. Há 9 características? Pelo DSM. Você tem aí na tua mente para contar para a gente quais são? Vamos lá. Se você lembrar. Instabilidade afetiva, sentimentos de abandono, ele tem, digamos, oscilações nessa relação com
com as relações interpessoais, sentimentos de vazio. Aí pode entrar características como automutilação, ideação suicidas também, que caracterizam boa parte, né, desses sinais e sintomas para poder fechar um diagnóstico. Então, a agressividade e o cut são características de um border? Então, são características porque boa parte dessas referências que se encontram em torno do borderline, você tem uma relação com o corpo muito intensa, né? Digamos assim, chama na psicanálise lacaniana de fenômenos do corpo. E aí já entra essa questão também do diagnóstico dentro da psicanálise lacaniana, porque quando se tem uma referência com o corpo muito marcado, você tem algo da histeria, né? Necessariamente você tem um borderline ali, com cut, com os cortes, com as escoriações, com a ideação suicida. Isso tudo permeia, de fato, a vida desse sujeito, né? Ele se vê imerso dentro dessa referência. A gente tem na psicanálise lacaniana 2 termos que são bem interessantes para a gente poder pensar isso. A passagem ao ato, que é, digamos, a tentativa em si de um suicídio, quando o sujeito despenca da cena, né? Quando ele perde esse objeto e ele vai para a passagem ao ato. Você tem também o acting out, que pode se caracterizar como uma característica também de uma encenação de algo traumático que o sujeito carrega, uma cena do inconsciente que emerge, e aí ele pode ter desde uma agressividade muito intensa, né, até mesmo passagens ao alto, a passagem ao ato ao ponto de tentar o suicídio. Agora, o transtorno, ele tem uma idade para se fazer presente na vida de uma pessoa? Por exemplo, uma criança, eu posso dizer que uma criança tem esse transtorno? Ou um adolescente? Quando que o médico, o psiquiatra, ele diagnostica? Dizendo, ó, isso é um sintoma, um transtorno. Como a personalidade ela ainda está em processo de formação, então se faz um diagnóstico já na vida adulta, né? Mas você vê manifestações do que poderia ser esses traços, por exemplo, já na adolescência. E aí é bom a gente situar uma coisa que é bem curiosa, Rose. Quando você revisita, por exemplo, a história diagnóstica em torno, porque todo diagnóstico tem um contexto histórico, ele não é solto, né? O que nós chamamos hoje, por exemplo, de transtorno de personalidade borderline, um dia ele foi caracterizado como heberofrenia, como esquizofrenia borderline, como a insanidade jovem. Porque quando você tem, por exemplo, a psicanálise, né? Um psicanalista, esqueci a localização dele agora, mas quando ele chega dentro de um sanatório, ele encontra ali alguns jovens que tinham essa característica da impulsividade, da agressividade, é chamado, digamos, de um transtorno da juventude, né? E aí ele não consegue encontrar nem caracteres que coloca dentro de uma neurose, nem caracteres que coloca aquele adolescente, por exemplo, dentro de uma estrutura psicótica. E aí começa a se delimitar borderline. Não há nenhuma estrutura nem outra. Ele está dentro de uma borda que não consegue delimitar ao certo aquele sujeito. E aí vem toda a perspectiva em torno do diagnóstico. O CID-9, o DSM-2 traziam características da bipolaridade como uma referência típica de uma esquizofrenia borderline, por exemplo. Porque o sujeito tinha características, né? Só no DSM-3 que a gente tem uma referência, por exemplo, separando a estrutura borderline, de personalidade borderline, da estrutura de personalidade esquizoide. Porque tem diferenças, entende? É como se eles colocassem que o esquizoide seria aquele sujeito que tem uma personalidade constante, né, sem ininterrupta, sempre rompendo com uma realidade, com esquisitices, com comportamentos que se caracterizam meio que bizarros, né? E aí ele faz justamente essa diferença a partir do DSM-3. Por isso que é tão difícil você chegar a caracterizar dentro da perspectiva lacaniana se a gente está falando de uma perspectiva de uma psicose ou de uma neurose, né? Então, por isso esse debate e essa construção. Mas isso que você pergunta sobre o jovem e o adolescente é justamente essa referência, porque parece vir desse despertar sexual do adolescente que o Lacan coloca na fase do processo de constituição do sujeito, onde vai emergindo esses sintomas. Pois é, e aí do ponto de vista psicanalítico, o borderline ele está mais próximo da neurose, da psicose, ou ele ocupa uma posição intermediária, já que você falou da psicose? É difícil, né, você classificar ou colocar ele num desses lugares, né? Rose, lacanianamente falando,
não se toma o borderline como um diagnóstico, necessariamente, né? Como estrutura, melhor dizendo. Dentro da perspectiva lacaniana, você tem a neurose, a psicose e a perversão. Por exemplo, na minha clínica, eu tive sujeitos que chegou para mim com diagnóstico de borderline, mas que ocupavam claramente uma posição dentro do diagnóstico transferencial de uma neurose histérica, por exemplo, né? Se tinha toda a referência, mas não era um sujeito que rompia necessariamente com a realidade, que tinha uma perspectiva que apontasse necessariamente para uma psicose. Mas quando se pensa uma característica nesse lugar, a grande provocação é justamente essa. O sujeito ele chega com o diagnóstico da psiquiatria de borderline, você aceita aquela queixa, você recebe a demanda, mas no momento de você tratar o sujeito, você precisa refinar a escuta para que você consiga perceber em que posição discursiva esse sujeito ocupa. Você tem sujeitos que foram diagnosticados com borderline e que ocupam uma estrutura psicótica? Sim. Você tem também sujeitos que recebem o diagnóstico de borderline, mas que não está dentro dessa estrutura de uma psicose. Então, a grande perspectiva dos lacanianos é justamente essa. Eles concebem um borderline como uma referência de um diagnóstico da psiquiatria, e aí tem alguns que são extremamente rígidos ao dizer que nada tem a ver com uma clínica psicanalítica, mas você tem outros autores, como o Christian Duncan, por exemplo, provocando a psicanálise lacaniana de repensar isso, de tentar se aprofundar nos estudos sobre o que seria um transtorno de personalidade borderline, como isso pode ser lido dentro da psicanálise lacaniana. E você tem o Millet, né, que é o genro do Lacan, que ocupou essa referência de cuidados materiais e tem difundido a psicanálise muito prática, dizendo que se trata de uma psicose ordinária, por exemplo, né? E que a psicose ordinária estaria na sutileza da escuta, daquilo que a gente não percebe, que aponta para um lugar de uma psicose realmente que ainda não foi desencadeada. Você tem falado bastante de Lacan, mas tem um outro autor, que é o Otto Klimberg, que ele é um dos nomes mais citados quando falamos de borderline, né? E ele fala em organização borderline de personalidade. Não sei se você pode me ajudar. O que significa isso? O que ele quis dizer com isso? De fato, o Otto ele tem uma grande relevância nos estudos sobre o tratamento dos pacientes com borderline, mas a grande perspectiva do Otto é que ele engloba não só o transtorno de personalidade borderline. Dentro da organização borderline estão outros transtornos também, como o esquizotípico, né? Ele fala de um nível de organização psíquica que está na borda, né? E aí entra a estrutura de personalidade borderline, entra também a perspectiva da esquizoide, da histriônica, que são transtornos de personalidades dentro do DSM, tudo dentro desse globo da organização borderline. Então, não é necessariamente só o transtorno de personalidade borderline. E aí, se na neurose a gente tem um recalque como o fenômeno que funda a neurose, para o Otto, a clivagem, né, esse rompimento que funda aí essa organização borderline, gerando, né, o que ele chama de defesas. E para o Lacan? Para o Lacan, se a gente concebe o sujeito dentro da perspectiva da psicose, ele foraclui o nome do pai. O sujeito foracluído. Por quê? E as manifestações do real que vem no próprio corpo do sujeito, que seriam as alucinações, o delírio, né, na perspectiva de uma psicose. Agora, qual que é o papel da angústia e do medo de abandono? Porque o border tem muita essa questão do medo do abandono, né? Na vida do borderline. Como que ele lida com isso? Qual que é esse papel, tanto da angústia quanto desse medo? Nossa, que interessante. Porque, assim, a angústia, Lacan coloca como uma perspectiva do motor da análise, né? Onde a angústia há uma verdade do sujeito. Mas quando se pensa, por exemplo, a relação do abandono, o medo é porque há um objeto, né? Que seria essa perspectiva de ser abandonado. Então, para o sujeito que está dentro de uma perspectiva de uma organização, vamos colocar assim, borderline, ele padece justamente deste grande mal que é ser abandonado,
né, que é perder este objeto. Então, a gente tem uma perspectiva de conduzir o sujeito à percepção, por exemplo, isso de um caso de uma neurose, né, de que ele consegue sobreviver ainda com esses sentimentos. Né? E se for uma perspectiva de uma psicose realmente, a gente tem a suplência, né, que faz tamponamento para esse vazio, para isso que o sujeito tanto padece quanto sofrimento. Né? Então, você tem níveis de tratamento que vai apontar, porque a direção é única de cada tratamento, que vai apontar para um lugar. Agora, quando a gente fala, né, dessa coisa do medo do abandono, você já pensa em quem convive com essa pessoa que tem essa organização. Quais são as implicações, né, para o border ou do border, para quem vive com ele, familiares, parceiros e até terapeutas? Aí eu quero que você fale um pouquinho do ponto de vista do border para esse terceiro que convive com ele e também do ponto de vista de quem convive e enxerga o border. Por que eu estou falando isso? Porque é um campo minado. A gente sabe que quem convive com o border, ele acaba perdendo a paciência ou não conseguindo compreender a agressividade, compreender essa sensação de vazio. Os pais muitas vezes falam assim, mas eu tenho feito tudo, mas está sempre em débito com esse border, né? Do ponto de vista dos dois, tanto do border para essa pessoa que ele mantém relacionamento, ou para as pessoas que estão em volta dele e para as pessoas que convivem com ele. Primeiro ponto que eu penso para a gente poder pensar essa questão é a relação do estigma sobre diagnósticos de forma geral, mas principalmente na perspectiva de um transtorno de personalidade borderline. Por quê? Porque você tem um estigma muito marcado. Por ser uma característica de personalidade, as pessoas acham que é brincadeira, as pessoas acham que é infantilismo, infantilização daquele comportamento, as pessoas acham que aquele sujeito, em certa medida, está encenando. É frescura, as pessoas não veem como um sofrimento. Como frescura, exatamente. E acha que é próprio de uma má educação. E aí você tem, por exemplo, um processo de conscientização disso para as famílias. Tá. Né? Eles tomam consciência de que é um transtorno grave, que precisa de um tratamento, porque, de fato, o sujeito com esse nível de organização, ele convoca a todo tempo as pessoas que estão ao seu lado para esse lugar da intensidade, né, para esse lugar da desorganização, para essa transferência imaginária que boa parte dos analistas precisam ter em mente esse lugar, que muitas vezes o sujeito convoca para essa lógica da transferência imaginária, para a rivalização, para o embate. Então, é um cuidado que se tem e fragiliza muito, em certa medida, as famílias. E aí a gente aponta sempre para esse lugar de como a família também precisa ser cuidada, precisa ser ouvida, precisa ser assistida também, bem como esses pacientes que têm aí um acometimento de um transtorno de personalidade borderline. Então, uma referência, uma via de mão dupla, tanto para a família, para as pessoas que estão convivendo por esse nível de intensidade, de labilidade afetiva, bem como para o paciente também diagnosticado com esse transtorno. Agora, no tratamento, quais são os desafios como se dá, né? Melhor, vou elaborar a pergunta, como se dá a transferência para um paciente border junto com o seu terapeuta ali? Porque muitas vezes vai ser um lugar de um embate, né? Ou então de um enamoramento excessivo, de um amor excessivo. E tanto um quanto o outro é extremamente desafiador, porque você é colocado também nesse lugar enquanto analista. E aí manejar a transferência é o que faz. Porque, assim, uma outra coisa, Rosa, são pacientes que evadem muito do tratamento. Né? Como nós estamos falando de uma perspectiva de um transtorno de personalidade, são pacientes que têm esse lugar de romper muito com as relações, né? Qualquer manejo, digamos assim, que não seja coerente, que não tenha visão, e também não tem como se ter domínio e controle sobre isso, né? Mas pode ser, eles teoricamente vão romper com você, rompe como analista, e você fica justamente nessa posição, muitas vezes, de dejetos, né? Então, é importante ter, em certo cuidado com o manejo da transferência, para que você não ocupe esse lugar
do castrador demais ou do que ama demais, porque qualquer um das duas ele vai... É um desafio, né? É. Eu imagino. Agora, como que o analista, ele consegue diferenciar comportamentos borderlines de manifestações adolescentes intensas? Porque já é na adolescência, né, que é uma fase cheia de instabilidade. Na verdade, a minha pergunta é como não confundir? Porque eu percebi que você tem muita preocupação com essa questão de você taxar uma pessoa dizendo você é isso, porque isso pode criar uma situação que não é bom para ela ou não leve a uma elaboração, né, daquele comportamento ou daquela personalidade. Como que eu percebo que aquele adolescente que está naquela fase de rebeldia ou de questionamento, ele não é um border? Tem um psicanalista que pontua que todo o diagnóstico de crianças e adolescentes precisa ser escrito a lápis. Uhum. Não é algo que você dá e coloca como algo substancial ao sujeito de forma inerente à sua existência. Então, esse cuidado em diagnosticar aponta justamente para esse lugar. Porque você tem, em certa medida, no despertar sexual na adolescência, esse lugar de rompimento com esse grande outro, da Uhum. fantasiosa deste pai, dessa mãe, como superiores, como os heróis da própria vida, e o sujeito adolescente muitas vezes vai para esse lugar de rivalidade mesmo. Né? Então, não necessariamente a gente está falando de uma perspectiva de um transtorno de personalidade borderline. E como muitas vezes se perde a fineza da escuta, sabe? A sutileza da clínica que deseja estar o sujeito. Quando o psicanalista recebe um paciente diagnóstico de borderline, qual é a primeira questão? Me conta sobre como é para você, então, ter isso. Que Sujeitos lindo, hein? muitos sujeitos vão para esse lugar de dizer assim, então você tem ideação suicida, você tem sentimento de vazio, ao invés de ouvir o sujeito do porquê que ele sente aquilo como sente. E aí vai para o checklist para ver se fecha diagnóstico realmente, então bateu. Realmente você tem tudo isso aí. E outra coisa, você tem a emergência da internet muito marcada. Né? Os adolescentes que têm esse lugar, processos identificatórios, de construção de clãs para si. Né? Então, na minha perspectiva, todo diagnóstico é escrito a lápis na adolescência. Não dá para a gente poder fechar um diagnóstico. Então, e já que o diagnóstico ele deve ser escrito a lápis, né? Quando o border ele consegue fazer a análise, e eu já vou perguntar sobre a medicação, ele está medicado. É possível a gente pensar numa estabilidade e melhora significativa de uma pessoa com borderline para ela poder ter uma vida, estudar, conseguir trabalhar, manter um relacionamento? É possível? Eu acredito que sim, mas é questionável também. Hum. É possível para quem, né? Para que Para sujeito? ele, do ponto de vista dele, né? Dele conseguir, por exemplo, eu conheço pessoas que são border e que têm muita dificuldade em conseguir, começa uma universidade, um curso superior, não consegue terminar, não consegue manter um relacionamento, ou quando constrói um relacionamento afetivo, é de muita dependência, é de muito desespero por aquela pessoa, como você falou, daquele apaixonar, ela se apaixona intensamente, e sufoca, e aí acaba sempre sozinho. A minha questão é, o border, quando ele consegue, gente, caiu meu fone de ouvido aqui, quando ele consegue manter a análise, ele está medicado, ele consegue se reestruturar para poder ter uma vida, vamos assim dizer, para ele, que ele consiga sustentar todas essas dificuldades, porque para uma pessoa que não tem esse transtorno pode ser muito simples, mas para ele é muito difícil, né? E não é uma frescura, como você bem colocou, é uma questão séria para ele. E ele deseja, muitas vezes, ter um relacionamento estável, ele deseja conseguir trabalhar, ele deseja várias coisas, mas ele não consegue. Isso. E a grande perspectiva é, no caso singular,
como para esse sujeito vai ser a estabilização, né? Como para ele vai ser essa construção de um lugar de estabilidade, né? De compreensão dos próprios sintomas, de compreensão de como ele funciona, né? Do que ele suporta, do que ele não suporta, se para ele vai ser viável realmente ou não fazer essa faculdade, se a faculdade dá condições de ele também existir dentro da sua condição. Então, a gente tem um aspecto amplo para pensar, por exemplo, estabilização desse sujeito, né? Mas, em certa medida, sim, né? Ele pode construir um saber sobre o próprio sintoma, ou, se for um caso de uma psicose, uma suplência ou uma metáfora delirante que dê para ele um aparato para que ele subsista dentro da sua condição, né? Então, eu acredito que sim. Tá, agora a medicação, não tem como fugir dela nesses casos, né? Porque precisa, como tem a questão dos pensamentos suicidas, você tem muita essa angústia, muita essa coisa do vazio. A medicação, ela é necessária? Ou quais são os limites quando nós falamos do borderline na medicação? A medicação, Rose, ela se torna, em certa medida, também esse lugar de amarração para o sujeito, Uhum, né? De uhum, estabilização. Então, além do processo terapêutico, além da sua rede de apoio, além dessa construção, porque tem muitos borderlines que rompem com o laço social, né? uhum, Então, a reconstrução desses laços sociais e a medicação que entra dentro dessa experiência, porque ele vai tomar estabilizadores de humor, uhum. antipsicóticos, né? Que vai trazer para ele, em certa medida, um lugar aí de conter um pouco seus impulsos, né? Estabilizar um pouco o seu humor. Agora, o David, como que a gente pode pensar numa pessoa com essa estrutura, né, ou com esse funcionamento, ou não estrutura, vamos pegar funcionamento, com esse funcionamento, para que ela não desista dela mesma e a família, o parceiro não desista dessa pessoa. Porque muitas vezes a gente vê a família desistindo, porque não é fácil. Eu tenho pessoas que eu conheço que falam assim, é insuportável, dá medo, é angustiante, adoece todo mundo, né? Como que, qual que seria uma orientação sua para essa pessoa que está nos ouvindo, que pode ter alguma dessas características, que pode colocá-la neste lugar, nesse funcionamento, e para a família também, para dizer assim, não desista, porque é possível voltar para um lugar em que ela consiga se sustentar e é possível manter relacionamentos. E ela sobreviver, né, o David, porque muitas vezes essa pessoa, como você falou, ela rompe com os laços sociais, é um sofrimento profundo, profundo. Poxa, você me abraçou sem me apertar. É. Porque, assim, a gente precisa olhar para os dois lugares, né? É. Tanto da escuta desses sujeitos que foram diagnosticados, bem como dessas famílias e desses relacionamentos que permeiam a vida dessas pessoas. Mas o que eu mais acredito, tudo, Rosi, é no poder da escuta, né? Que a análise pode ofertar, e assim, expanda isso, né? Quando eu digo escuta, não só entre um analista e um paciente, um analisando, mas rodas de conversa, espaço onde a família possa falar sobre o que é ser mãe, o que é ser esposa, né? O que é ser filho de uma pessoa com diagnóstico de espaço onde elas consigam elaborar isso, né? Espaços de acolhimento, espaços de escuta, e isso tem se perdido, né? Em certa medida tem se perdido. A gente tem, de fato, um modelo de saúde mental muito sucateada, né? E aí seria a pauta para outros Uhum. assuntos, mas espaços onde elas consigam, em certa medida, elaborar, porque, de fato, é possível, né? Um tratamento eficaz, é possível uma escuta que diminua essa angústia. Então, a minha está nesse lugar. Tá certo, David, eu quero agradecer você por ter ficado com a gente. Não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa nesse nosso bate-papo. Não sei, você quer acrescentar mais alguma coisa?
Só dizer que todo o processo discursivo, ele é não todo, né? Uhum. Com certeza teríamos muita coisa para conversar e sempre escapa alguma coisa, mas espero que esse nosso bate-papo, essa entrevista, possa ter trazido, em alguma medida, né, assuntos e conversas que rendam aí conhecimento para as pessoas. Tem indicações de filmes ou de leitura para. Eu assisti uma vez um filme que eu olhei assim a personagem, mas eu não me lembro agora. Achei muita característica assim desse funcionamento, né? Que a gente possa indicar para os nossos ouvintes aqui do podcast. Senão depois eu ponho depois, se você não se lembrar agora. Ai, Rose, tem um, só que eu esqueci o nome agora. Aham. Não tem problema, não tem problema, Mas não eu tem acho que o problema. documentário sobre a Whitney House, né, a cantora, dá para a gente poder Aham. pensar um pouco. Verdade, nós não falamos sobre os famosos e ela é uma que foi identificada, né, com esse funcionamento, né? Dá para a gente poder pensar muito, né, sobre essa perspectiva, porque ela vive um pouco nesse lugar do excesso do uso de drogas, a Uhum. maneira como ela lidava com o corpo, o nível de intensidade. Daria para pensar muita coisa também em torno da vida dela. Tá certo. Muito obrigada. Foi um prazer falar com você. Hoje foi, gente, quem vai assistir aqui o nosso podcast vai perceber que caiu o fone de ouvido, que não sei o que lá. Bom, tudo aconteceu hoje, mas deu tudo certo a Foi bem entrevista. estável, né? Foi, eu acho que foi bem na estrutura e no funcionamento, entendeu? Aquela Legal. coisa meio caótica, né? Mas você sabe que eu estava te entrevistando e quando a gente estava conversando, eu falei, gente, hoje está muito caótico, tem muito a ver com aquilo que nós estamos falando. Ai, ai. Muito obrigada, foi um prazer falar com você. Eu espero que você volte outras vezes para a gente poder conversar. Muito obrigada, viu, David? Um abraço, me coloco à disposição. Tá certo, gente. Eu quero agradecer você que ficou conosco ouvindo essa entrevista. Indique, ouça o podcast, indique para outras pessoas. E se você tem na sua família alguém, ou se você convive que tem esse funcionamento borderline, nós precisamos amar. É fácil isso que eu estou falando para você? Não, não é, porque é muito difícil, porque o border, ele nos leva aos nossos limites. É por isso que é um comportamento limite. Mas quando você consegue se colocar no lugar dessa pessoa que está em intenso sofrimento, você consegue ajudá-la. Peça ajuda, converse, como o David falou, compartilhe, fale do seu sofrimento, da sua angústia, para poder tentar construir um mundo melhor para quem é border e para quem convive com o border. E aí, na semana que vem, nós nos encontramos com outro papo, com outro assunto, com outro psicanalista, uma psicanalista para falarmos sobre saúde mental. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Freudcast.